definição de raio atômico, nós temos justamente a distância entre o núcleo de um átomo e a sua última camada eletrônica. Já que sabemos a definição de raio atômico, vamos saber agora como comparar o tamanho entre átomos. Bom, a comparação entre átomos é justamente feita pela distribuição eletrônica, ou seja, pela quantidade de camadas eletrônicas que um átomo possui. Quanto mais camadas eletrônicas esse átomo possuir, maior ele vai ser fisicamente. Como exemplo, nós temos aqui para começar o lítio e o sódio. Bom, fazendo a distribuição eletrônica, nós vemos que o sódio possui 3 camadas eletrônicas e o lítio possui 2 camadas eletrônicas. Assim fica fácil de falar qual que é o maior, né? O sódio certamente é o maior entre esses dois átomos. Mas pegando outro exemplo, de 2 elementos que estão no mesmo período da tabela periódica, ou seja, que possuem o mesmo número e mesma quantidade de camadas eletrônicas, nós podemos ver que ainda assim existe uma diferenciação entre eles. Se você olhar, esse é o berílio e esse ainda é o lítio. Bom, o lítio a gente já sabe que tem 2 camadas eletrônicas. E o berílio também tem 2 camadas eletrônicas. Só que se você olhar bem de pertinho para o núcleo do berílio, você vai ver que ele possui mais prótons do que o lítio, fazendo assim com que a última camada eletrônica dele seja atraída por conta dessa maior quantidade de prótons, tornando ele um pouquinho menor do que o lítio. Portanto, nessa comparação, o lítio é maior do que o berílio. Já na tabela, nós vemos que o raio atômico aumenta conforme as famílias vão diminuindo e conforme os períodos vão aumentando. Ou seja, a família 8A possui um raio atômico menor do que a família 7A. Nos períodos, a galera do primeiro período possui um raio atômico menor do que a galera do sétimo. Exatamente. Bom, e como exemplo disso, nós temos aqui o nosso camarada, o frâncio. Ele tem 87 de número atômico e é o maior elemento da tabela periódica no quesito raio atômico, já que ele é o que está mais para baixo e mais para o lado na tabela periódica, como a Laís acabou de explicar. Há também uma diferença entre os íons e os seus átomos originais. Nos íons positivos, ou seja, os cátions, eles são menores do que o átomo original. E os íons negativos, os ânions, eles são maiores do que o átomo original. Energia de ionização. Bom, eu e meu parceiro Alexandre estamos aqui para explicar um pouco sobre energia de ionização ou potencial de ionização. Bom, energia de ionização é a quantidade de energia necessária para arrancar elétrons de um átomo neutro. Vale lembrar que ele aumenta de baixo para cima numa mesma família e da esquerda para a direita no mesmo período. E quanto mais à direita, mais próximos de gases nobres e mais complexo é a eletrosfera, e mais, sendo assim mais difícil de arrancar elétrons. O menor e mais complexo é o gás hélio. Ele é o menor átomo completo que existe na tabela. Bom, de acordo com o modelo atômico de Bohr, quando uma energia é suficientemente empregada, o elétron pode ser liberado do átomo. Ao sair do átomo, esse elétron o torna um cátion, pois ele fica com mais prótons do que propriamente elétrons. E quanto maior é o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo dos seus elétrons, fazendo assim que a energia gasta para retirar o elétron seja menor. Então vamos dar uma equação inversamente proporcional. Quanto maior é a distância do elétron até o núcleo, menor será a energia a ser gasta. E ao retirar o primeiro elétron, o núcleo ele perde uma camada, ficando assim menor a distância e mais difícil retirar esse outro elétron, assim sucessivamente. Para começar, a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de se tornar negativo. Na tabela periódica, a eletronegatividade de cada átomo vai variar dependendo do seu raio atômico, ou seja, é inversamente proporcional. Quanto maior for seu raio atômico, menor vai ser sua eletronegatividade, o que traz para a parte dos metais e dos ametais.
Os ametais, por serem mais para direita da tabela e mais no topo, eles têm mais eletronegatividade do que os metais que estariam na parte esquerda e em cima, embaixo, mais longe. Bom, se você não pegou o que é eletronegatividade, eu falo de novo e essa é a última chance. A eletronegatividade é a tendência de um átomo a adquirir carga negativa, que são os elétrons. E ao contrário da eletronegatividade, a gente tem a eletropositividade, que é a tendência de perder elétrons, adquirir carga positiva seria. E uma aplicabilidade disso, das duas funções, são os metais de sacrifício, né? Sim. Metal de sacrifício ou ano de sacrifício são metais, geralmente magnésio e zinco, usados para protegerem, por exemplo, uma embarcação. Eles devem oxidar no lugar daquele metal. Ou seja, ele se torna mais resistente, né? Ele protegeria para o que está por trás dele não oxidar, entendeu? Seria a mesma coisa que uma proteção. Afinidade eletrônica. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco agora sobre afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? É a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Lembrando que existem dois tipos de processos, os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Os processos endotérmicos, eles precisam de energia para ocorrer. E os processos exotérmicos, que é o caso do processo da afinidade eletrônica, dessa energia liberada, quando um átomo ganha um elétron, que é um processo exotérmico. Lembrando que a afinidade eletrônica, quanto maior for essa afinidade eletrônica, mais negativo é o valor da afinidade eletrônica. Ou seja, o elemento com a maior afinidade eletrônica vai ter o menor valor de afinidade eletrônica. A tendência da afinidade eletrônica na tabela periódica é de baixo para cima, na vertical, e da esquerda para a direita, na horizontal. Mas, como sempre, toda regra tem sua exceção. Se a gente olhar aqui na tabela periódica, você vai ver que o berílio, pelo local onde ele está, ele deveria ter uma grande afinidade eletrônica, mas não tem nenhuma afinidade eletrônica. Como assim? Eu vou explicar. É o seguinte, o número atômico do berílio é 4. Ou seja, se a gente fizer a distribuição eletrônica do berílio, a gente vai ver 1s2, 2s2. No orbital s só cabem 2 elétrons. E esses elétrons estão ótimos e superestabilizados. Por conta disso, o berílio não tem nenhuma afinidade eletrônica. Mais uma exceção à regra. Se você observar na tabela periódica, o nitrogênio é um elemento químico que deveria também ter uma alta afinidade eletrônica, mas também não tem. Vamos explicar por que isso acontece. O número atômico do nitrogênio é 7. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica, a gente vai ter 1s2, 2s2 e 2p6. A gente tem os 3 últimos elétrons na camada de valência distribuídos em 3 orbitais do P. E cada elétron vai ocupar um orbital. O que vai acontecer? Esse elétron não vai querer dividir o orbital dele com outro elétron. Então esse orbital ele fica ocupado somente por um elétron. E por conta disso, o nitrogênio também não vai ter nenhuma afinidade eletrônica. E por fim, outra exceção são os gases nobres, que por eles serem estáveis, eles não possuem afinidade eletrônica, eles não ganham nem perdem elétrons. É isso, gente. Eu espero que essa aulinha aqui, rapidinha, tenha ajudado vocês com as propriedades periódicas da tabela. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as propriedades periódicas e até a próxima. Ai, caralho, saiu banhista.